ajude o canal a crescer e se inscreva. Padrão. Quer dizer que as coisas boas você vai manter. Quer dizer, se políticas públicas você vai copiar ou manter coisas que funcionam. É ultra pragmático nisso. Me cita 3 medidas, 3 políticas públicas do governo Lula que você manteria. Olha, vamos lá, temos que pensar aqui porque ele foi bem ruim nesse departamento. Mas vamos falar a questão dos celulares em sala de aula. Eu sou muito favorável, defendi isso. Acho que é que assim, eu não vi ainda o combate final às bets. O discurso, pelo menos, de enfrentamento às bets está sendo dito. Agora, eu quero eliminar as bets da nossa existência aqui. E Bolsa Família? Bolsa Família, eu vou reformar o Bolsa Família. Como? Não dá. O Bolsa Família ele tem que ter uma porta de saída e nós não podemos criar uma cultura de informalidade baseada no ter o Bolsa Família e fazer um bico. Que isso se tornou a regra na maior parte dos casos, especialmente para homens. Um homem, especialmente um homem jovem de uma cidade com baixa atividade econômica nos interiores do Brasil, que é basicamente o périplo que eu estou fazendo, eu estou rodando o Brasil todo para isso, ele tem um bico, mora com a mãe, mora com os pais e recebe a Bolsa Família. E aí é oferecido, por exemplo, o dono da loja de materiais de construção fala, vem aqui ganhar R$1.600, ele não quer. Candidato, isso não é regra. O Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente. Isso daí não é uma regra, quer dizer, se existe é uma exceção. Não, olha só. O problema existe. Esse tipo de distorção precisa ser corrigido. Fraude precisa corrigir. Sim, mas isso não é uma fraude hoje. Isso não é tratado como uma fraude. Tudo bem, mas eu tô falando, outras coisas precisam corrigidas, mas sim, o programa é um programa bem sucedido. Sim, o programa, enquanto implementação, é bem sucedido. Agora, um país em que 40% dos domicílios na região Nordeste vivem de Bolsa Família é um país que ele próprio não é bem sucedido. E você tem Mas aí não é um problema do Bolsa Família, aí é um problema da economia. Perfeito. Só que em que medida você acha correto viver num país em que você chegou a 40% dos domicílios vivendo assim? E em que medida os administradores públicos, eles não se viciaram em viver em um modelo econômico assim? Porque esse é o problema. Recentemente eu chamei, olha, os políticos do Nordeste são parasitas. E são. Eles são parasitas porque eles aceitam essa condição em que 40% dos domicílios vivem de Bolsa Família, dão isso como um dado da realidade, e o máximo que eles fazem é, joga uma obra aqui, faz uma praça, pega uns eleitores, bota para trabalhar na prefeitura e vivem do dinheiro que é coletado dos outros lugares. E aí o que acontece? O imposto tá caro para outras pessoas. Existe uma relação direta entre esse modelo em que os municípios não funcionam e ninguém é focado em aumentar a atividade econômica nesses lugares, com o motoboy aqui em São Paulo não conseguindo pagar a prestação da própria moto. A correlação é direta. Uhum. Esse é o problema, esse é o grande problema federativo brasileiro. E esse é o problema que vai precisar ser endereçado. Então, o Bolsa Família é a causa do problema? Não, a causa é a inexistência de atividade econômica. O Bolsa Família é um sintoma que depois, de certo momento, começa a agravar o problema porque o administrador público não liga para a inexistência de atividade econômica. Na minha lei de responsabilidade gerencial, o principal indicador para o administrador público ser premiado é aumento da atividade econômica. Quando você aumenta a atividade econômica real, você gera emprego real, e aí você gera a emancipação das pessoas. E essa emancipação é o que vai nos permitir um dia nos emancipar do Centrão, que é o grande inimigo brasileiro. Legal, e os internautas têm perguntado muito aqui, qual que é a tua solução para a Previdência e para a aposentadoria? Primeiro, ter regras equânimes e claras, sem privilégios. Segundo, nós temos que ter um gatilho automático para quando então logo a população envelheça, você não precisa fazer uma reforma nova. Ela aumenta a idade da aposentadoria baseada nisso. E basicamente isso, porque a Previdência é uma bomba para tudo. Nós temos depois fazer a gente vai ter uma conversa grande, porque Renan, acho que a gente não tem que fazer só paramétrica, a gente tem que fazer uma reforma baseada também no modelo. O que é a reforma paramétrica? Reforma paramétrica é o que está lá na nossa PEC. Eu altero só os parâmetros, tipo, o cara que é militar, ele se aposentava aqui, agora eu vou fazer ele se aposentar aqui. Eu vou colocar todo mundo mais próximo da regra do regime geral. É basicamente isso, vou alterar os parâmetros. Agora, tem uma mudança de modelo. Mudança de modelo que tal colocarmos um regime de capitalização? Que tal uma pessoa que está ganhando mais, ela pague um pouco para o regime geral, para o custeio do regime geral, e o restante ela coloque para uma capitalização dela, para criar um mercado próprio, para criar poupança que gera investimento. Sim, acho que está na hora da gente discutir isso no nosso regime. Está na hora. Vai resolver? O que eu posso falar para todo mundo que está nos ouvindo? Não. Não vai resolver, nunca, porque Previdência em lugar nenhum se resolve, especialmente com poucas pessoas nascendo, tá? Mas nós temos que ter uma economia produtiva a ponto de, sabendo que a Previdência sempre é problemática, nós temos condições de arcar com aquilo, entendendo que uma parte importante da população nossa não contribuiu para a Previdência. Vou dar um exemplo, essa massa desses, eu falei, 40% dos domicílios do Nordeste não estão no Bolsa Família. Essas pessoas estão contribuindo para a Previdência?
Praticamente nada, né? Se tiverem. Então, mas elas vão receber a aposentadoria. E aí, quem é que vai pagar? Entendeu? Alguém vai pagar. É um regime complicado. Então, se é um regime complicado, nós precisamos extrair o melhor dele para ser justo com as pessoas que estão contribuindo, para prestar alguma assistência para as pessoas que não estão contribuindo, para que ninguém morra desassistido, claro, ninguém aqui é desumano, mas que seja funcional e que o Estado seja capaz de arcar. Mas, candidato, assim, existe um problema antecedente, essas pessoas não contribuem porque... Tem fraude? Tem gente que... tem, tudo isso. Eu não tô falando de fraude, tá? Não, tudo bem, eu só tô falando assim, essas pessoas não contribuem porque não tem como atividade contribuir. Econômica. Exatamente. Eu não tô culpando elas. Porque esse é um ponto que a gente diverge algumas vezes, assim, existe um ponto importante que é a desigualdade brasileira. Sim. E isso, essas pessoas, por exemplo, o MEI também não se paga. Paga muito pouco. Essa conta não fecha não do fecha. MEI. Só que é importantíssimo para formalizar essas pessoas. Mas a culpa da existência do MEI é a CLT. Tudo bem, mas essa é uma outra conversa. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: é preciso que a economia não seja disfuncional e é preciso que você resolva um problema brasileiro grave, que é a desigualdade. Perfeito. Essas pessoas precisam desse suporte. Sim, mas eu não vou resolver a desigualdade só dando para as pessoas enquanto não aumenta a atividade econômica. A única coisa que eu vou precisar fazer, a única coisa possível, vamos ser claro, eu só resolvo desigualdade gerando atividade econômica para todos. Perfeito. Concordamos. É a única, assim, essa é a única coisa que o Estado brasileiro tem que se preocupar se ele quiser resolver o problema da desigualdade. Eu tenho que gerar atividade econômica. A atividade econômica tem que vir com serviços sociais bons que aumentem a produtividade das pessoas. Eu falo de educação funcional. Essa pessoa também que vem muito pobre, ela tem que ter água na casa dela potável, porque eu tô falando de um problema nos lugares mais pobres que é claro, é água potável. Essa pessoa tem que ter acesso hoje à internet, porque é um meio que permita que ela consiga trabalhar com nível de produtividade, se incluindo digitalmente. Essa pessoa ela tem que ter meios de acesso, vamos dizer, logísticos aos lugares mais próximos dela, ou seja, ela tem que ter um mínimo de estrada, ruas minimamente funcionais e segurança para andar na rua. Se eu olhar todos esses elementos nos lugares mais pobres são quase inexistentes. E nos lugares mais pobres, nos interiores, chegou o crime organizado. Por isso eu optei por rodar no Nordeste primeiro, para eu não ter uma visão preconceituosa disso, para não repetir clichê. Eu não vou repetir clichê. Eu sei exatamente como é a vida dos lugares que não funcionam hoje no Brasil, porque eu fiz questão de fazer campanha lá. Minha pré-campanha foi toda nesses lugares. O que eu posso falar? Precisa urgentemente de atividade econômica. E quando chegar a atividade econômica, nem vai dar para ser uma atividade econômica complexa, porque aquelas pessoas não tiveram formação. Então a gente tem que chegar com o agro desenvolvido tem que chegar nesses lugares, a gente tem que chegar com serviços, a gente tem que ter formação, vamos colocar aqui, de uma classe média minimamente apta a se adequar a um regime de trabalho normal, e aí a gente começa a falar nos ganhos e os implementos em velocidade de produtividade. É isso, não vai haver outro caminho além disso. Eu concordo 100% com você de que tem que ter... Não. De que tem que ter crescimento econômico, senão, e a atividade econômica no Brasil está muito disfuncional, principalmente por conta desses juros altos tanto tempo. Eu concordo, essa leitura que você faz, ela realmente tem fundamento. Mas a gente viu nas últimas décadas, e tem trabalhos acadêmicos internacionais sobre isso, que o crescimento por si só não resolve o problema da desigualdade, porque você tem estudos que mostram o crescimento que foi tido, inclusive nos Estados Unidos, as décadas de crescimento que teve econômico, que não gerou redução da desigualdade. Mas, ao contrário, você teve até concentração. Aqui assim, se você está num status norte-americano, as suas discussões vão ser sobre outros termos. Okay. Você vai aumentar ou diminuir. Eu estou falando de lugares, Mara, que não tem atividade econômica. Eu estou falando, por exemplo, essa é uma experiência muito única, que você só nota quando você está lá. Você está rodando uma cidade do interior do Rio Grande do Norte para outra, e demorou 1 hora o caminho, você não vê um caminhão na estrada. Se não há um caminhão passando, é que não há nenhuma atividade econômica. Verdade. A gente tem que olhar o que China, Vietnã, Índia... Porque o nosso termo de comparação são esses caras. O que esses caras fizeram? Muitas coisas, mas em todos os casos em comum teve crescimento econômico. E aumenta a atividade econômica em lugares que eram muito primarizados. Esse é o básico. Essas pessoas têm que se sustentar e viver com as próprias pernas. Isto é a obrigação. E o Estado tem que parar, não apenas de atrapalhar, que são discursos que parece meio... O Estado tem que sair da frente. Não. Sim, o Estado tem que qualificar essas pessoas e trazer a iniciativa privada para atuar junto.
Isto tem que ser feito de maneira desesperadora. A questão toda do meu problema político, como a política interfere, é que não há nenhum estímulo para que o agente político trabalhe para que isso aconteça. Muito pelo contrário, todos os estímulos estão na ordem contrária. Quanto mais pessoas dependem do agente político municipal, eu não estou falando assim, nem sequer um ataque ao Lula, Bolsonaro, assim, não é sobre o presidente da República. Quanto mais as pessoas dependem do prefeito local, é melhor para o prefeito local. E mais, existe um estímulo perverso que faz com que o próprio eleitor selecione apenas candidatos a vereador, a prefeito e a deputado que os ajude pecuniariamente ou com empregos. Porque se alguém não oferecer uma ajuda, aquela pessoa que é altamente dependente não vê utilidade no político. Então ela só vai selecionar políticos altamente corruptos que vão fazer isso. Então o modelo econômico populistas, no mínimo. Exato. Então você está preso num curto-circuito. A gente precisa quebrar esse curto-circuito. Olha, tá bombando aqui de pergunta pra você, hein? Você vai uma maratona aqui. O João pergunta, por que escolheu como vice alguém sem muita visibilidade? No que ele pode agregar? Ele precisa ser vice. Eu acho que assim, quem tem que ficar muito visível sou eu. E eu sou um pré-candidato a presidente. Né? Eu acho que quem tem que ser um vice? Tem que ser uma pessoa com uma personalidade complementar à sua, com um perfil complementar ao meu, que tenha características que complementam, estou sendo redundante, mas que complementam as minhas. Quais são as duas maiores preocupações do eleitor hoje? Se eu for falar em termos... Porque assim, posso falar porque eu escolhi o Haroldo? Porque eu adorei o Haroldo. Foi só isso. A escolha foi tipo, gostei de você. E por que você gostou dele? Porque ele é um fofo e ele é um... De verdade. Posso te contar um momento? Pode. O Haroldo, eu já tava de olho nele. Assim, tava de olho nele no Busnello. Os dois estão filiados ao nosso partido. O Busnello foi sniper do BOP, um homem inteligente, só que ele é nosso pré-candidato ao governo do Rio. O Haroldo era nosso pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Também veio da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Só que são perfis diferentes. Estava no Rio Grande do Sul. Tava lá naquele friozinho, vi um discurso dele, um homem muito formal, muito educado, foi bolsonarista, deixou de ser bolsonarista, tem uma filha que me apresentou, conhece o Renan, filha de 29 anos, que é uma veterinária cachorreira, tem muito cachorro, ele é um homem que cuida de dezenas de cachorrinhos na casa dele, que ele chama de meus pet filhos, um fofo, eu juro pra você, o Haroldo é um fofo. Aí eu tô num palco, falando minhas atrocidades lá no palco, aí o Haroldo ajuda a me corrigir de maneira muito elegante, saca uma medalha que ele ganhou, olha o prêmio que ele ganhou de bravura do Rio Grande do Sul. Uma mulher estava sendo sequestrada, ele como policial se oferece para tomar o lugar da mulher pro sequestrador, e aí o sequestrador entrega a mulher, fica com ele de refém, e ele convence o sequestrador na conversa a se entregar, e o sequestrador se entregou, e aí ele ganhou essa medalha de bravura. Aí ele pega a medalha de bravura que ele deu por um caso incrível e me dá, na frente de todo mundo, fala, Renan, isso é para vou compartilhar minha medalha com você. Eu falei, mas eu não mereço isso, Haroldo. Não, você é o jovem que nos guia. Eu falei, cara, é ele. É ele. Então você caiu na conversinha mole dele. Quando caí, é um vovô sedutor. Esse é um vovô sedutor pra seduzir as vovós bolsonaristas, não tem nada melhor. Olha o que ele fala. Ué, mas não é verdade, ele é um vovô sedutor. Vamos voltar aqui para você tem mais perguntas aí? Tem mais perguntas, mas eu tenho uma aqui também. Renan, você, no dia 6 de outubro, eleito presidente da República, como lidar com o Congresso brasileiro, com as várias divergências e tudo mais? Como é que você vê esse cenário? Eu tenho uma experiência muito grande no impeachment da Dilma e em ter acompanhado de perto as reformas do governo Temer. Eu ajudei muito na PEC do teto, vi nas entranhas como funcionou a passagem da PEC do teto. E também na época do impeachment da Dilma, poxa, tinha as reuniões com bancadas. Então eu tenho alguma experiência nisso. E o Kim também, o Kim é um dos deputados mais prolíficos do Congresso Nacional. Aprova projeto. É uma máquina, Mara. Não temos que reconhecer que o menino é uma máquina. A gente fala, repete isso aqui com uma certa... O moleque é uma máquina de trabalhar. Você viu do IPVA ontem? O moleque é uma máquina. Eu não sei o que dizer com aquilo lá. Eu nem mereço ser amigo desse cara. Não sei porque esse cara anda comigo na rua. Me sinto um idiota. Ele é o máximo. E aí, a experiência nos diz alguma coisa. Não é todo mundo que é bandido, primeira coisa. Não é todo mundo que quer ser cooptado. Existe um trabalho de paciência, de construção de relações. O Brasil é um país do famoso homem cordial. Nós temos que construir relações, e nós vamos construir com lideranças e com os próprios deputados. E eu vou propor para os deputados que é possível ganhar muito estando apoiando o nosso governo, sem ser um ganho pecuniário, que é o que nós estamos oferecendo. Venha ganhar politicamente conosco. E nós vamos também adotar uma estratégia que ela é muito transparente. Essa aqui eu quero fazer. Essa é uma proposição de uma revolução no campo político brasileiro. Nós vamos falar com os partidos políticos que querem compor governo conosco. Tá aqui, solte uma resolução pelo seu partido,
apoiando a agenda que venceu a eleição. Porque eu venci a eleição presidencial, certo? Venci dia 6 de outubro. Não sei não, depois no segundo turno, né? Sim. Gostei que você colocou 6 de outubro, você tá otimista. Pode ver se Venci já no primeiro turno e tal. Já assumi. Assumi não, né? Estou ali na transição. Qual foi o tema que venceu? Olha, combate ao crime organizado, uma reforma fiscal, reforma de competitividade, construção de uma cadeia produtiva das terras raras, realinhamento internacional do ponto de vista da política externa. Tá aqui, os 14 passos de um Brasil livre, né? Tá lá. Subscreva o partido, Kassab, subscreve, sua bancada vai votar com isso e venha construir governo conosco. E as pessoas que você quiser nomear conosco, desde que não seja um bandido, desde que não estava em Trancoso com o Vorcaro, me traga, vamos tocar este programa que você subscreveu. Vamos fazer uma aliança com todo mundo subscrevendo o programa? Subscreve o programa publicamente, mas não de boca, numa resolução vinculante às bancadas. Pronto, tá todo mundo vinculado a isso. Sabe quem faz isso? Regimes parlamentaristas, quando formam maioria. Eles subscrevem uma agenda e formam maioria e formam um governo. Como nós temos um governo disfuncional, em que o presidente ganha a eleição e ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é no parlamento, então vamos fingir que estamos no parlamentarismo. E vamos estar aqui, essa aqui é a agenda que ganhou, subscrevam e venham formar maioria comigo. E aí, venham formar maioria comigo. Este é o jogo que eu quero. Porque vai precisar ser muito transparente, porque mesmo os homens do Centrão sabem que o Brasil está quebrado e que o modelo, assim, o carrapato já ficou muito maior que o boi. E o boi tá morrendo. O boi é o Brasil. O Brasil ele não tá aguentando. Então eles vão precisar ceder. E Mara, olha só, você sabe, eles cedem.